Salve, salve, amigos ligados aqui no canal Chutando para Fora. Hoje começando mais um programa, né, especial. Hoje com um ídolo aí, um cracaço, o ídolo da nação, Real Madrid e várias seleção brasileira. Vai contar muito a história dele aqui. Hoje eu estou falando do Sávio. Grande Sávio, bem-vindo aqui ao Chutando para Fora. Tudo bem? Um prazer enorme, muito bom falar com vocês aí, falar um pouco da minha vida, da minha carreira, mas estou aqui à disposição, prazer. Show de bola. Hoje, aqui comigo, Vitor Narrador, Felipe Fontoura, Mário Bessa e a Jaque aí, que deu uma caída agora, daqui a pouco ela está aí, a Jaque Jesus. Para a gente começar, você que estiver assistindo a gente aí, se inscreve no nosso canal, né? Ativa o... Olha a Jaque aí. Fala, Jaque! Oi, gente, voltei, aqui de volta. Se estiver assistindo a gente aí no nosso canal, o canal é novo, né? Então se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho, deixa aquele like também aí no vídeo, mande seu comentário, sua pergunta, que a gente está cheio de convidado legal. Então você também que acompanha a gente pelo Nicho Sincero, pelo canal do Felipe Fontoura, também se inscreve lá no canal Chutando para Fora, que é o canal exclusivo aqui do nosso programa. Para a gente começar, Sávio, você está vendo essa movimentação agora aí de alguns times, né, querendo, na quarentena, agora querendo voltar a treinar, voltar os campeonatos. O que você acha? É um momento? Tem que esperar mais um pouco? O que você está achando disso tudo aí? Bruno, olha, primeiro com muita preocupação, né? A gente está num momento realmente ainda muito complicado, um momento incerto. Eu acho que alguns países e alguns campeonatos, enfim, alguns países querem e já voltaram a treinar, mas a indefinição é muito grande, né? Eu tenho um contato muito grande, por exemplo, com a Espanha, com algumas pessoas e jornalistas e pessoas dentro dos clubes, por exemplo, como o Real Madrid. A incerteza é muito grande ainda, né? Claro que as coisas na Europa começam a melhorar, vamos dizer, um pouco, começa a normalizar, mas a incerteza é muito grande, né? A gente está ainda no meio de um campeonato da atual temporada, não sabe quando vai jogar, se é que vai jogar. Algumas competições, alguns campeonatos, como o holandês, como o francês, a segunda divisão portuguesa, por exemplo, já acabaram, já deram como encerrado, mas outras não, já querem voltar com portão fechado, enfim. É uma preocupação muito grande ainda, mesmo porque a pandemia existe ainda, principalmente a gente falando aqui da América do Sul, é muito grave, é muito sério. Então, eu acho que, independente de tudo, a gente tem que ter uma cautela muito grande para saber exatamente até onde a gente vai, quando a gente recomeça, quando recomeça, enfim, todas as competições. Na Europa, por exemplo, a gente já está em maio, não acabou o campeonato ainda, e logo depois já inicia uma nova temporada, quer dizer, alguns campeonatos importantes, como a Euro, claro, Jogos Olímpicos já foram adiados, enfim, é uma incerteza ainda, uma indefinição muito grande. É verdade, e falam também nesse pico, né? O pico vai ser no mês passado, vai ser em maio, vai ser em junho, ninguém sabe uma precisão, então a gente tem que ter muita cautela, como o Sábio falou, para a gente voltar, né? Para voltarem os campeonatos. Está com uma saudade imensa, né, cara, de futebol, de debater o futebol. A gente sabe que o momento ainda não é o propício, não é o correto. Vai lá, Vitor, sua pergunta aí, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bruno, boa noite a todos na bancada, boa noite, Sávio, seja bem-vindo ao Estando para Fora. Cara, falando um pouco da sua carreira, né, você começou nada mais, nada menos do que o Flamengo. E além do peso de começar no Flamengo, comparado como se fosse o novo Zico. Em que ponto isso foi favorável ou prejudicial para o seu início de carreira ali no Flamengo, sabe? Boa noite, Vitor. É difícil, né? O Flamengo realmente é um clube de uma pressão muito grande, parte da imprensa, a torcida, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu comecei muito cedo, né? Eu sou capixaba, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, então comecei ali na Desportiva Ferroviária, logo com 14 anos eu fui chamado para o Flamengo. Olha, eu te confesso que quando eu comecei a jogar ali, quando eu comecei a me firmar mesmo no time profissional do Flamengo, no início de 94,
não tem jeito, né? Aqui no Brasil, principalmente, as comparações, elas acontecem, e uma comparação nada mais, nada menos com o Galo, né? Com o Zico. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu encarava isso realmente como um elogio, e não como uma pressão, como uma responsabilidade. Porque se você começa a ser comparado com um cara como o Zico, enfim, é sinal que você está fazendo realmente um bom trabalho. Tá no caminho né? certo, né, Fábio? Exatamente. Então, para mim, eu encarava isso com muita naturalidade, normalidade. Isso me dava realmente ainda muito mais, com certeza, responsabilidade, mas muito mais vontade de melhorar. Então, eu acho que essa era a normalidade, mesmo porque eu sabia que isso era uma comparação irreal, porque o Zico é o Zico vai ser sempre o maior, dificilmente vai ser superado como o maior jogador da história do Flamengo. Então, para mim era uma normalidade muito grande, como era também, claro que tem como eu falei, a responsabilidade, a transição naquela época dos juniores, do sub-20 para o profissional, era uma transição que eu acho muito mais difícil do que no futebol de hoje, porque lá a gente não tinha muitas oportunidades para mostrar, mas, ao mesmo tempo, quando eu cheguei lá para mostrar, eu encarei com uma normalidade muito grande, porque o meu objetivo estava chegando, né? Depois de tantos anos à base do Flamengo, eu tinha a oportunidade de mostrar o meu futebol no primeiro time, no time profissional. E a pergunta agora vem de Felipe Fontoura. Boa noite, Felipe. Boa noite, Castanho. Boa noite, amigos da mesa, você que está assistindo. E, claro, craque Sávio. Bom, a gente tem um combinado aqui, Sávio. A gente, na redação, a gente tem um combinado de não puxar saco e não ficar babando muito. Mas, putz, tá difícil, cara. Você é o responsável pelo meu amor pelo Flamengo. É você. Porra, que bom, eu sou da tua geração. Eu amava te ver jogar. Cara, como enchia meu olho, etc. E eu queria te dizer assim, quando você era um jovem moleque lá na base, lá jogando em Vitória, jogando o campeonato capixaba, onde você sonhou chegar? Você conseguiu, você atingiu teus sonhos ou faltou alguma coisa? Ô, Felipe, obrigado, boa noite. Pô, é muito legal, eu recebo tantas mensagens, claro, a maioria de torcedor do Flamengo, e quando eu ouço que, poxa, eu comecei a ser flamenguista por sua causa, eu me espelhava em você, eu acho que é muito legal, porque é uma geração. E, ao mesmo tempo, a época que eu joguei era uma geração e um momento do clube ruim, conturbado, de uma gestão muito problemática, com muitos problemas financeiros. Então, quando a gente vence esse obstáculo também, essa dificuldade, é muito legal. Então, é muito bom sempre ouvir isso. Assim, na verdade, eu encarei a minha carreira desde cedo, desde pequeno, como... É claro que a gente sonha ser um grande jogador profissional, a gente não sabe de que clube, mas de um grande clube, com certeza, mas eu sempre me encarei a minha carreira desde pequeno como objetivos de curto, médio prazo, né? Então, cada ano que passava, cada categoria que eu jogava, e cada ano que eu jogava bem, e eu passava para uma nova categoria, na época, hoje a gente fala muito do sub, né, sub-15, sub-17, lá infantil, juvenil, e eu procurava em cada categoria fazer o máximo para me destacar, porque, é claro, principalmente na minha geração, por exemplo, no Flamengo, era uma geração muito complicada, de uma base muito forte, né, que o Flamengo revelava muitos jogadores, então você tinha ali que se superar a cada competição, a cada ano, e não foi diferente. Eu saí do Espírito Santo com 14 anos, depois de ter feito uma competição na época, um sub-13, né, uma Copa Internacional em Vitória, no qual nós ganhamos do River Plate da Argentina na final, eliminamos o Flamengo na semifinal, e com a Desportiva Ferroviária, que é um time grande no estado do Espírito Santo, mas é um time modesto. Então, com essa competição que nós ganhamos, eu fui um dos destaques, isso realmente se criou ali na época umas possibilidades grandes para eu me transferir, né? Então, na época, logo depois veio o Flamengo,
tinha o Botafogo interessado, eu lembro bem, né? Tinha o Bahia, outros clubes ali de Minas também, enfim. E aí veio a proposta, o interesse, né? Que não era nem proposta, o interesse para que eu fosse para o Flamengo, e realmente foi uma decisão muito, muito acertada, não só porque deu certo, né? Porque pela minha paixão pelo Flamengo, pela minha torcida pelo Flamengo, o meu ídolo que era o Zico, então... Mas, resumidamente, assim, eu encarava a minha carreira como etapas, passo a passo, né? A cada passo que eu dava, a cada vitória que eu conquistava, isso era muito bom para, claro, almejar lá em cima, lá na frente, eu jogar no profissional. Mas você acha que faltou alguma coisa? Só para completar. Tá completando. Algo? Olha, eu não consigo, eu não, vamos dizer, reclamo de nada. E, de repente, se faltou alguma coisa, pode ter sido, por exemplo, jogar uma Copa do Mundo, que eu não tive a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então, e momentos muito bons que eu tinha, por exemplo, em 98, nós tínhamos acabado de ganhar a Liga dos Campeões com o Real Madrid. Em 2002 também, que o Brasil foi campeão, eu tinha acabado de ganhar minha última Liga dos Campeões com o próprio Real Madrid e não fui convocado, enfim. Mas essa é uma outra questão. Mas eu acho que também não ficou nenhuma marca, nenhuma mágoa. Tudo que eu fiz, eu procurei fazer da maior intensidade possível. Fiz realmente o meu máximo. Joguei entre os dois maiores clubes do mundo, que foi o Flamengo e o Real Madrid. Então, eu acho que o dever cumprido, ele existe, eu estou muito tranquilo, realmente, com isso. A gente vai falar mais daqui a pouco de seleção brasileira. Vai agora, Mário, sua pergunta aí, boa noite. Tá sem som, Mário. Boa noite, Castanha. Boa noite, Sávio. Boa noite, amigos da mesa. É um prazer estar falando com vocês nessa noite. É a pergunta que eu tenho curiosidade, né? Que eu tenho para o Sávio. Ele já falou da chegada dele, da ida dele do Espírito Santo, vinda para o Rio. Falou da subida dele no time do Flamengo. Eu queria saber dele como é que foi em 95, o ano do centenário do Flamengo, aquele trio, né? Que era o melhor ataque do mundo. O que dizer sobre essa passagem, sobre esse momento da sua carreira nesse ano de centenário do Flamengo? Ô, Mário, boa noite. Olha, um ano de muita expectativa e no final, um ano ruim. Nós tínhamos um objetivo muito grande, que era ganhar títulos naquele ano, principalmente pelo centenário do Flamengo. Nós tínhamos feito, por exemplo... um muito bom primeiro semestre, até aquela final do Fla-Flu, 3-2. Nós vimos fazendo realmente um trabalho muito bom, com o Vanderlei Luxemburgo à frente, e aquela final, perder aquele título, foi muito ruim, claro, por perder um título, por perder uma final dentro do Maracanã, um clássico, mas eu acho que pelo trabalho que se interrompeu. Aquela derrota no Fla-Flu não foi simplesmente somente, que foi muito duro, uma perda de um título. Foi realmente o rompimento de um trabalho muito bem feito do Vanderlei Luxemburgo, um trabalho muito bem executado, que com aquela derrota parecia que estava tudo errado, mudou tudo. O Flamengo praticamente vendeu, dispensou a metade do time, logo depois contratou mais uma metade de jogadores. Enfim, foi um ano muito ruim e uma instabilidade muito grande na questão da gestão, comando técnico. Nós não tínhamos, depois disso, um comando técnico, um comando profissional. Isso realmente dificultou muito, né? Não adianta você botar só grandes jogadores reunidos se você não dá a esses jogadores uma ferramenta muito boa, não dá uma estrutura física, uma estrutura de gestão. Então, realmente, faltou bastante coisas aí em 95 e, infelizmente, a gente não conseguiu, naquele ano, atingir o objetivo. Sávio, quando você despontou no Flamengo aí, o Felipe já falou, né, eu também sou dessa geração,
né, e via Sábio destruindo, driblando todo mundo, jogos memoráveis, né, de acabar com o jogo contra o Palmeiras, Grêmio e tantos outros jogos, né, que o Sábio, como a gente fala na gíria do futebol, né, botou o jogo no bolso. Mas você também viveu numa época que, vamos botar na palavra, a porrada comia, o pau cantava, e você era um cara que era perseguido em campo, né? Então, você acha que se você tivesse vindo uma geração mais para frente, não digo nem agora, mas uns anos atrás, a sua carreira ainda teria sido muito mais promissora do que foi, teria alcançado um nível muito mais alto, porque tu tomou muita pancada no Flamengo, principalmente no Flamengo, né? Ô, Bruno, é difícil a gente analisar, né? Eu sou muito reticente em fazer algumas, por exemplo, comparações de épocas, de jogadores, quem foi melhor. Então, são épocas diferentes, né? Assim, a época que eu jogava realmente, até pelo meu estilo de jogo, eu sofria muitas faltas, e muitas faltas naquela época, realmente faltas duras, faltas desleais, porque a gente não tinha um sistema como a gente tem hoje, por exemplo, né? Vamos dizer, de uma proteção maior ao atleta, ao meia, a um atacante, por exemplo, habilidoso. Então, a gente tem hoje, principalmente, com inúmeras câmeras dentro de campo, tem o VAR, então o jogador hoje realmente ele é muito mais protegido dentro de campo. Antigamente, não. Quem via realmente era o juiz, e o juiz não via muitas coisas. Mas, assim, foi uma época que foi boa, apesar de apanhar bastante, de sofrer muito com as faltas, era a época que eu jogava, então não tinha muito como escolher, né? É claro que isso dificultou muitas vezes, porque, por exemplo, eu tive muitas contusões no tornozelo esquerdo, então, assim, aquela que você fica parado, você volta, quando você vê que está bem, vem o adversário e dá no meio do tornozelo de novo, e muitas vezes, de uma forma muito visível, maldosa, né? Intencional, maldosa. Intencional, muitas vezes intencional, e realmente dificultava, porque aí depois de um certo tempo, com muitas lesões em um local somente, você acaba tendo uma lesão crônica, né? Então, eu te confesso, eu vou confessar para vocês, dificilmente eu falei isso, eu fiz 261 jogos com a camisa do Flamengo, eu acredito que pelo menos 100 jogos, 80, 100 jogos, foi com alguma dor. Então, a gente tinha que fazer uma proteção ali no tornozelo, aquela época muito de esparadrapo, algum analgésico, algum anti-inflamatório para a gente superar um pouco a dor, né? E era uma coisa muito normal naquela época. Não, a comparação não é nem na época de você jogar agora, na geração, era mais no sentido da proteção mesmo. Hoje, com certeza. Os jogadores têm um pouco mais de proteção, né? Também, de vez em quando, tomam umas pancadas, normal, mas tem muito mais proteção. Até os árbitros estão mais rigorosos hoje em dia contra a violência do que era um tempo atrás, né? Ô, Bruno, com certeza, se fosse hoje, eu teria dado muito mais assistências e feito mais gols. Claro. Coitado, porque muitas vezes que eu ia fazer o gol e ia dar assistência, a falta já era antes. Então... Hoje tem até o VAR que volta para expulsar, né, cara? Se o juiz não viu, aquele zagueiro mais maldoso que era malandro, o juiz não viu, o VAR vai ver e vai voltar e vai tirar o cara. Ah, cara, olha, se fosse o VAR hoje, já teria voltado alguns já, hein? Alguns, pô, lembro bem. Aquele cotovelo de sobra, sabe? Opa! Tinha muito mais malícia também, né, sabe? Os adversários de zagueiro tinham muito mais malícia, né? E entrar em campo já com o zagueiro tinha esse rótulo, né? De ser mal, de ser xerifão, de partir para dentro mesmo. Hoje em dia eu acho que não tem tanto, né? E além disso, do xerifão, daqueles zagueiros mais fortes, se nós pegarmos a minha época também, eram zagueiros de muita qualidade técnica. Então eu posso enumerar aqui vários, né? Vários. Impressionante. Como era no meio do ataque também na seleção brasileira, por exemplo. Então, grandes nomes não disputaram a Copa do Mundo. Mas, ao mesmo tempo, esses zagueiros de qualidade técnica, ao mesmo tempo xerifões, eles tinham vamos dizer, eles jogavam com um regulamento também, né? É um regulamento hoje, por exemplo, que não se pode jogar muito. Ali, artimanha dentro de campo, faltas sem o juiz ver, enfim, todas essas malícias que o futebol tinha antigamente.
E quem ouve a gente falar assim, e quem não acompanhou, quem não viveu essa época, não viu, né, essa situação toda, fala assim, não, estão exagerando, Castanha deve estar exagerando. Não, meu, era muita pancada Tá mesmo. exagerando para baixo. Castanha, tu lembra aquelas tesouras do Júnior Baiano, irmão? Opa! Aquelas tesouras que era no meio do barriga. Teve uma época, Pega um vídeo dos jogos do Flamengo nessa época de 93, 94, 95, que vocês vão Eu me ver. lembro, Castanha, que o Flamengo foi atrás de caneleira, de fibra de carbono, era meu material de carro de Fórmula 1 para dar uma proteção e uma segurança maior para o Sábio, né, Sábio? Para ver o nível que era. Tentaram inventar ali uma caneleira daquele de hóquei do goleiro de gelo lá, sabe? Pô, aquilo ali, quando me apresentaram, você tem que jogar com isso. Eu falei, cara, se eu entrar em campo com isso, eu não jogo futebol mais, pô. E o pior, cara, que eu jogava com a caneleira muito pequenininha, porque eu não gostava de muita coisa, sabe? Eu queria ficar ali leve mesmo. Assim. Né? Então, assim, por exemplo, naquela época, o nosso Denis, o massagista até hoje, o massagista do Flamengo, o Denis, praticamente o Denis, que quando eu chegava nos jogos, no Maracanã principalmente, o Denis que era o responsável de fazer as botas de esparadrapo nos meus tornozelos. E teve uma vez, uma vez no Maracanã, não sei que jogo, ele colocou e tirou a bota de esparadrapo 6 vezes. Porque ele botava e eu dava uma corrida, falava, Denis, tá apertando muito, vem cá, vamos tirar, vamos fazer outra. Então, o Denis era aquele cara maravilhoso, com uma paciência imensa, então ele falava assim, você só vai entrar em campo se estiver perfeito. Então, é legal, porque essas pessoas, cara, dentro do clube, muito pouca gente vê o tamanho que essas pessoas representam, sabe? Então, é o do Denis, é o do roupeiro, é da assistente social, é da cozinheira. Então, essas pessoas representam tanto pra gente que, infelizmente, muito pouca gente vê. Quem é o jogador que te bateu mais, sabe? Aquele que você tinha medo de jogar com as palavras? Lá vem. Olha, não é questão nem de bater mais, assim... Por exemplo, cara, eu tinha a dificuldade muito grande em relação às faltas, era aquela época contra o time do Grêmio, por exemplo. Uhum. Cara, que ali o couro comia... Bonito. Bicho, era o Dinho, era o Rivarola, era o Arce, era o Goiano, era o Luciano, bicho, ali... Quando era jogo contra o Grêmio, eu me preparava psicologicamente a semana inteira, assim, para sofrer. Na Europa te batiam também? E assim, tinha por exemplo, tinha jogadores da época, o próprio clássico contra o Vasco, o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha era zagueiraço, uma pessoa maravilhosa, mas era um cara que chegava junto. Entendeu? Então, tem alguns. Chegava junto, não. Baixava a lenha, né? Baixava a lenha, bonito. O Mário tocou aí no assunto de 95, do ataque dos sonhos, né, que funcionou muito pouco ou não funcionou, mas era uma época, né, uma geração, 95, 96 ali, que o futebol brasileiro, no geral, mas também o Rio de Janeiro, falando especialmente do Rio de Janeiro, tinha muitos jogadores de referências, né? E também existia muito aquela provocação na imprensa, né? Naquela época não tinha internet tão assim como tem hoje, mas na imprensa, né? Com Túlio no Botafogo, Edmundo, Renato Gaúcho no Fluminense, Romário. Isso também faz falta no jogo, no tempo de hoje? Ou você acha que não cabe mais? Eu acho que, cara, era uma polêmica, mas era uma polêmica muito natural, muito espontânea, sabe? Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que a partir do momento que você desrespeita o adversário de uma forma muito desrespeitosa mesmo é a palavra, eu acho que isso é ruim. Mas, por exemplo, eu vivi numa época ali que era, eu no Flamengo com 20, 21, 22 anos, tinha o Romário, tinha o Túlio, tinha o Renato Gaúcho, tinha o Edmundo no Vasco. Pô, cara, são caras, além de um talento extraordinário, técnico, mas são caras polêmicos, que eles falavam o tempo todo, provocavam o tempo todo. Então, se você se ligar muito nisso, eu, por exemplo, eu era inverso, né?
eu não gostava muito de polêmica ou responder. A única forma de resposta que eu tinha, e o único meio que eu sabia que eu tinha era dentro de campo, pegando a bola, partindo para cima, tentando fazer uma jogada individual, fazer gol, ganhar o jogo. Mas eles eram caras fantásticos, era espontâneo, cara. Eu não vejo problema nenhum a partir do momento que você não entre em algo mais problemático, em algo mais desrespeitoso em relação ao adversário. E eles sabiam, né, cara, promover bastante o jogo, né? Chegava no domingo lá, o clássico lotado. Né? As torcidas iam, eles sabiam vender esse jogo muito bem, né, cara? Exatamente. Eles faziam o show, né? Os caras faziam um show bem feito, né? Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Era Maracanã lotado e banca de jornal vazia, né, cara? Vazia porque esvaziavam os exemplares, né? Exatamente. Lembra E a do... gente Eu para comprar jornal para poder ler as matérias. Lembra do Rosinha, o JS? Jornal do Esporte. Eu lembro. A gente aqui que é fã do futebol raiz, a gente sente falta desses jogadores, dessas situações. Né? Mas manda aí, Mário. Manda sua pergunta. Não, saindo um pouquinho do Flamengo, o Sábio por muito tempo... Pra quê? Ele foi o... Pra quê? O cara, ele já começou... O cara, ele nem disfarça o time dele. Ele começou perguntando de 95. Alfinetou, um time né? que nem deveria ser lembrado, velho, com aquele gol de barriga. Aí agora ele quer sair do Flamengo. Eu já senti isso do Mário aí, cara. Brincadeira, hein? Manda aí, Mário, manda aí. Um detalhe, o Felipe falou... Bota o Felipe e o Sávio aí, por favor, na tela. O Felipe falou que era tão fã do Sávio que até o cabelo ele fez igual lá. É verdade. Não tem este belo topete pra cima, assim, igual o topete aqui. Tô tentando. Dizem aí, que o Felipe pinta também o cabelo. Ele pinta o cabelo. É a quarentena, não dá pra cortar, cara. Um dia eu vou ser bonito igual o Sábio, velho. Um dia eu vou ficar bonito igual ele, mas tô tentando. Manda aí, Mário, manda aí. Então, Sávio, por muito tempo tu foi o jogador do Flamengo que foi para a Europa, né? O mais caro, né, da história do Flamengo, por muito tempo. Hoje os números são astronômicos. E me fala como é que foi, conta pra gente como é que foi essa tua chegada em Madrid, como é que eles te receberam, já tinham grandes jogadores no Real Madrid. Conta pra gente um pouquinho da sua passagem também pelo Real. Ô, Mário, foi, assim, eu te confesso que um dos melhores momentos da minha carreira. Não é fácil, né, principalmente naquela época, você sair vendido de um grande clube no Brasil para um Real Madrid, para um Barcelona da vida. E foi assim, foi muito bom porque eu tinha depois de praticamente 4 anos jogando direto, fazendo mais de 260 jogos com a camisa do Flamengo, quer dizer, apesar de jovem na época, com 23 anos, já muito, muito rodado, né, com uma certa experiência, jogando contra grandes clubes, jogando com jogadores realmente de uma capacidade internacional muito grande, como o Romário, por exemplo. Mas chegar no Real Madrid foi algo diferente. No começo, eu te confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, um pouco nervoso, porque eu não sabia realmente o que eu ia encontrar em Madrid, um time que tinha realmente muitas, muitas estrelas, um time que eu chego em uma temporada... o time vivendo uma pressão, o clube vivendo uma pressão muito grande de 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Então, realmente, uma pressão muito grande. Mas foi muito mais fácil do que eu imaginava, porque eu fui muito bem recebido pelo clube e principalmente pelos jogadores. É um vestiário que tinha jogadores de nomes como, na época, como o Roberto Carlos, como o Ilgner, goleiro campeão alemão, na Copa do Mundo de 90, o Hierro, Fernando Redondo, Seedorf, Mijatovic, Raul, enfim, com grandes jogadores, mas esses jogadores realmente me receberam muito bem, cara, muito bem mesmo. A gente fez um grupo ali, além de muito talentoso, muito técnico, um grupo muito forte, muito unido, porque o objetivo daquele grupo, naquela temporada, era simplesmente só ganhar a Liga dos Campeões da Europa depois de 32 anos. E a gente foi superando, a cada eliminatórias que a gente passava, parecia que o tempo, 32 anos, passavam 40, 50, porque era realmente uma pressão muito grande, uma expectativa muito grande por parte da torcida, mas foi muito legal, e a gente ganhou
naquela minha primeira temporada, a gente superou essa barreira dos 32 anos. Então, foi muito bom, porque ali eu vi realmente de perto o que significa e o que significava, além de antes, de ter tanta qualidade individual, tanto talento, o que significava realmente o respeito pelo clube, o respeito pela entidade que era o Real Madrid. Então, primeiramente era o clube, e depois sim viu os jogadores, e em terceiro escalão, os torcedores, a torcida do Real Madrid, e no terceiro patamar os jogadores. A gente sabia e tinha consciência exata disso. Ô, Sávio, só continuando essa pegada, você falou na sua fala, você disse que você chegou já maduro, né, com 23 anos, já tinha jogado 5 anos já no profissional do Flamengo, já tinha disputado grandes decisões com a camisa do Flamengo, jogando com o Romário, que foi campeão em 94, com grandes jogadores, né, contra o Túlio, o Edmundo e tudo mais. Como você vê essa chegada dos garotos hoje em dia, como o Vinícius Júnior, o Rodrigo, que foram para Madrid vendidos antes de completar 18 anos? Será que eles tiveram a mesma facilidade, talvez, que você teve na sua adaptação? Como é que você vê essas vendas hoje em dia? Olha, deixa eu só completar, que aí você já responde tudo junto, que é verdade essa história de dificuldade de adaptação ou é boato de boleiro quando você vai para um outro país? É difícil mesmo? Aí já emenda na pergunta aí. Tá, primeiro, o futebol mudou muito, né? É impressionante, é uma mudança muito radical, principalmente dos últimos 15, 20 anos. Então, hoje se tornou normal, primeiro, as cifras econômicas que o futebol entrou. Então, isso é uma coisa bastante normal, que é muito diferente, por exemplo, da minha época. Como é normal também essas altas transações de jogadores tão jovens também, né? Hoje, dificilmente você vai esperar aqui 21, 22, 23 anos para ser transferido para o futebol europeu. Então, está cada vez mais precoce. Eu acho que, primeiro, por exemplo, falando do próprio Flamengo, do Vinícius e do Renier, são jogadores, primeiramente, muito talentosos, que têm, com tão pouca idade, uma personalidade muito grande. Eu falo personalidade porque não é fácil você chegar num clube como o Real Madrid, não é fácil você jogar no Santiago Bernabéu, porque realmente a pressão é muito grande por todas as partes, não só da torcida, como da imprensa. E um jogador, eu estou falando do Vinícius Júnior, qualquer outro jogador, mesmo com altos e baixos, ter a personalidade de, em alguns momentos, as coisas não saírem bem, e ele arriscar, tentar, pegar a bola novamente, encarar. Isso é muito difícil porque muitos jogadores, até experientes, já sentiram o Santiago Bernabéu nesse aspecto. Então, eu fico contente com isso. Eu acho que são dois jogadores que têm muita evolução pela frente. Eu sou um pouco reticente também, né, nessa questão de você pular, saltar do sub-17 já para o profissional. Eu acho que o sub-20 é uma categoria muito importante, que traz ainda alguns fundamentos técnicos e táticos, que traz uma experiência, que traz uma rodagem também. Por exemplo, eu subi com o Flamengo na primeira vez em 92 com 18 anos, depois eu voltei para o sub-20, só que era uma época que tinha as preliminares no Maracanã, e eu cansei de jogar preliminar no Maracanã, no intervalo, com 50, 60 mil pessoas. Então, a gente já cria aquela experiência, cria aquela casca de pressão do torcedor. Mas eu acho que é mais por aí. São dois jogadores de muito talento, agora são jogadores muito jovens ainda, que tem que ter muita paciência para essa evolução. E só completando a sua pergunta, Felipe. A pergunta dele foi em relação se essa história de adaptação quando você chega em outro país é realmente muito difícil, leva tempo ou é muito boato? Não é. Eu não acredito que seja muito difícil, mas é uma adaptação. Então, a gente está falando, por exemplo, eu estou falando um pouco pela minha experiência do que aconteceu em 97, quando eu fui vendido para o Real Madrid. É claro que hoje mudou muita coisa, hoje a gente tem muito mais acesso, a gente tem mais conhecimento, a gente tem internet, enfim, hoje tem muitas facilidades. Por exemplo, quando a gente ia para um país, a gente não tinha muita facilidade, alguns produtos brasileiros que a gente sentia saudade,
de alimentos. Hoje está tudo muito mais fácil, está tudo muito mais perto da gente. Só que é uma mudança, é uma readaptação, é uma outra competição, principalmente falando da Europa, um futebol europeu que é muito, muito mais pegado, muito mais tático. Você tem que conhecer o ambiente, conhecer o clube, conhecer aquele estilo de jogo do futebol europeu, por exemplo, o que significa jogar uma Champions League, tem um clima, enfim, eu acho que existe, se não é nada de outro mundo, não é uma mudança, só que existe, sim, uma adaptação nessa mudança. Eu tive, principalmente por causa, na época do frio, eu senti um pouco frio no futebol europeu, mas é uma adaptação que a gente tem que... O atleta também, nós, atletas, temos que buscar o máximo essa adaptação. O que é buscar o máximo? Tentar entrar o mais rápido possível nessa adaptação, adaptando ao frio, conhecendo cada vez mais a cidade, principalmente conhecendo o idioma onde a gente está, aprender, fazer um curso intensivo, conhecer, se possível, a cultura do país, que eu acho que tudo isso automaticamente vai te ajudar dentro de campo. Ô, Sávio, eu acho que melhor pior, na verdade, pior do que isso é dentro de campo. Talvez você, acostumado com uma tática, você que é atacante, talvez não muito, mas as pessoas jogam como volante, talvez uma chegada num outro clube, com uma outra cultura, uma outra filosofia de trabalho, essa adaptação demora um pouco mais, né? Eu acho, assim, a adaptação, ela existe e varia muito por pessoa, por atleta, né? Tem gente que tem uma dificuldade maior de adaptação, tem gente que tem uma dificuldade maior ao estilo de jogo dentro de campo, a parte tática, a parte técnica, o que significa jogar aquela competição, isso varia muito, né? Eu tive, dentro de campo falando, eu tive um pouquinho de dificuldade no começo, porque no Flamengo, com 21, 22 anos, 23, eu praticamente jogava do meio para frente, eu não tinha uma função, por exemplo, de marcação, só ali fazer aquela marcação inicial nos zagueiros, enfim, mas eu não tinha esse compromisso, né? Então, chegando no futebol espanhol, principalmente, foi uma mudança considerável. Eu tive o alemão, que foi meu primeiro treinador, o Jupp Heynckes, que é um cara extraordinário, um alemão de muita tática. Eu acho que nos primeiros meses, além de ele me dar uma liberdade muito grande de desenvolver meu futebol, ele falava para mim, sabe, pegou a bola, faz o seu jogo, vai mesmo, parte para cima, mas eu quero te ensinar algumas coisas táticas que são importantes aqui no futebol europeu. Então, ele me orientou, principalmente na função tática, o que significa voltar um pouco, marcar, ter atenção no posicionamento. Então, como aquele conhecimento dele, que é um cara que conhece muito futebol, e é um alemão, né? Então, a gente tem que respeitar sempre muito também essa parte tática alemã, que ela é sempre muito forte. Isso aí. Vai lá, Vitor. Verdade. Sabe, você falou aí de sua trajetória, suas conquistas. Quem foi o cara que fez a maior dupla com o Sávio ali? A gente pode dizer que foi o Romário no Flamengo ou o Raul no Real Madrid? Caraca, eu vou Vitor, vou até acrescentar mais um aí. Eu acho que eu tive, assim, grandes jogadores ao meu lado, e foi um prazer enorme jogar com esses caras. Agora, eu destaco 3. O Romário, que você citou, eu acho que o Romário foi uma parceria muito legal. Nós jogamos juntos, foram 109 jogos da dupla, com 140 gols. Então, foi um cara que eu aprendi muito dentro de campo, principalmente, o cara vindo do Barcelona, melhor jogador do mundo, enfim. O Raul, no Real Madrid, é impressionante o poder de finalização também que esse cara tinha, posicionamento dentro da área, uma frieza dentro da área. Foi um parceiro realmente diferenciado no futebol. E tem um terceiro também que foi muito legal, que nós tivemos uma das maiores parcerias e duplas da história do Zaragoza, que foi o Davi Villa. Impressionante a capacidade técnica, tática, perseverança desse cara. Então, nós tivemos aí 2 anos no Zaragoza, que nós ganhamos 2 títulos importantes, a Copa do Rei da Espanha e a Supercopa da Espanha,
Então, acho que esses 3 jogadores foram os que mais, vamos dizer, especiais que eu tive dentro de campo, ao meu lado. No 95 ali, você e o Romário fazendo muitos gols, mas a sensação que dá para o torcedor do Flamengo podia ser um pouquinho mais, né? Você acha que isso foi por conta da falta de qualidade do time do Flamengo ou pela estrutura que naquela época era bem bagunçada do Flamengo também, não deu para desempenhar essa dupla ser mais ainda do que ela foi, né? Olha, eu não vou discutir a qualidade, mesmo porque, mesmo naquela época, eu tive ao meu lado grandes jogadores dentro do Flamengo. Jogadores individualmente falando, de muita capacidade técnica, enfim, toda essa questão. Agora, eu vou ser bem sincero, em nenhuma época que eu estive no Flamengo, eu tive um time ou um elenco, por exemplo, para que eu lutasse antes do campeonato para ganhar um campeonato brasileiro. Eu não tive. Isso eu sou bem sincero. Eu acho que aonde nós chegamos em alguns títulos e até semifinais de campeonatos importantes foi muito em cima de superação e do poder técnico de alguns jogadores. Agora, se você colocar esse time aqui é para você lutar pela Libertadores, não. Eu nunca tive. Ou para lutar por um título do Campeonato Brasileiro, não. O que nós podemos chegar é o máximo ali, 3º, 4º, mesmo porque nós enfrentávamos times daquela época, por exemplo, que é o próprio Vasco do Edmundo, campeão brasileiro em 97, que é o Palmeiras da Parmalat em 93, 94, que é o Palmeiras de 96, que é o Grêmio, que tinha um time muito forte em 95, 96, enfim, o Cruzeiro, quer dizer, o próprio Fluminense, campeão em 95, nós perdemos a final, o Botafogo, campeão brasileiro de 95, quer dizer, não só não tínhamos realmente um grupo muito forte para ganhar campeonatos importantes, como os adversários também eram muito bons. Até nesse ponto aí, Sávio, a gente teve aqui também a participação do Alex, né, e a gente comentava isso, que antigamente tinham muitos jogadores, muitos craques, muitos jogadores acima da média, e que hoje não tem tanto assim, né, que faz falta. E vou perguntar para você, por que hoje o Brasil, vamos falar do Brasil, que é o nosso país aqui, não produz tantos jogadores acima da média assim como tinha antigamente, né? Só lembrando que a gente fala de Sávio, por exemplo, de Alex, de Felipe, de Pedrinho, de Evaí, um montão que a gente pode listar aí, que eram jogadores craques acima da média e que não jogaram a Copa do Mundo. Qual é a diferença hoje em dia? Por que eu acho que a gente não forma mais tantos jogadores assim? Olha, Bruno, até incluir aí o cracaço, meu amigo Djalma também, Djalminha, pelo amor de Deus. Djalma ficou fora da Copa do Mundo. Então, monstro. Você imagina naquela época também a quantidade de jogadores que tinham do meio para frente, principalmente canhotos. Entendeu? Então, era muito complicado, assim. Agora, eu acho que o futebol, resumindo, o futebol mudou muito, o futebol mundial evoluiu muito, principalmente o futebol europeu. Países, por exemplo, como a Espanha, países como a própria França, mais recentemente a Bélgica, o futebol holandês, e outras grandes seleções, a própria portuguesa, essas seleções tiveram uma evolução muito, muito grande, não só da parte tática, mas individualmente também. E eu acho que o Brasil não participou dessa evolução, infelizmente, em todos os sentidos, parte tática e parte técnica. Eu acho que o futebol brasileiro, ele continua sendo aí no futebol brasileiro, que sempre vai descobrir grandes talentos, grandes jogadores de uma capacidade técnica individual muito grande, mas não evoluiu da forma que evoluía, principalmente nas décadas de 70, 80 e até 90, né? Então, acho que a seleção brasileira, principalmente, sentiu muita dificuldade em relação a isso. Por quê? Eu acho que o futebol brasileiro, nos últimos anos, se tornou um futebol, de uma certa forma, supervalorizado, e nós tivemos grandes oportunidades, depois de alguns resultados importantes, principalmente depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, que nós tivemos a grande oportunidade de parar, refletir e ver realmente o que estava acontecendo no futebol brasileiro. E nós fizemos.
E nós não fizemos. Então, acho que a Copa de 2014, por exemplo, foi a grande oportunidade de uma reviravolta radical no nosso futebol. Coisa que aconteceu, por exemplo, com o futebol espanhol, com o próprio futebol francês e com o futebol alemão mais recentemente. Pois é, a gente citou tantos craques aí que ficaram fora de uma Copa do Mundo e hoje a gente pode falar que faltam tantos jogadores assim acima da média, né, e de qualidade para reforçar e mais nossa seleção. Ô Sávio, vou passar agora para os amigos aqui perguntas agora mais objetivas. Eu começo aqui falando qual o título mais importante que você guarda com carinho ou quais, se não tiver um. Cara, é difícil, porque assim é aquela história, mas tem um mais importante, claro, pode ser um mais especial que o outro. Agora, a importância todos tiveram. Eu guardo, assim, como um dos mais importantes, se não o mais importante, o Mundial de Clubes em 98 pelo Real Madrid. Eu acho que esse título foi muito especial. E, assim, muita gente vai... Independente de ser contra o Vasco, tá? Mas era gostoso, né, do Vasco no Maracanã, Carioca, imagina o Mundial, né, rapaz? Mas assim, eu tinha um sonho muito grande, depois de 81, que eu era muito pequeno, e eu vi o Flamengo ser campeão do mundo em 81, o Zico levantando aquele troféu. Eu não sei, eu coloquei sempre na minha cabeça que eu tinha um sonho muito grande em jogar um Mundial de Clubes. Eu sei que era muito difícil, esse sonho era muito distante, mas eu tive aquela oportunidade de conseguir. Então, acho que o Mundial de Clubes realmente foi muito importante para a minha carreira, para a minha história. Você acha nessa pegada aí, já ia mandar para mim, né, Castanho? Já tô aqui, eu matei no peito. Nessa pegada, você acha que a gente tem, o futebol brasileiro tem chance de voltar a ser campeão mundial, levantar taças? E assim, não num acaso, a gente tem chance de voltar a bater os times da Europa com qualidade, falando assim, porra, somos melhores? Eu acho que ainda é difícil. Não adianta a gente aqui ser um brasileiro, um patriota, um bairrista, que, assim, a gente tem que falar com sensatez, né? Eu acho que nós chegamos perto o ano passado, com o Flamengo e o Liverpool. Eu acho que dos últimos anos, principalmente, foi o time que mais chegou perto e nivelou com o futebol europeu. Foi o jogo do ano passado. A gente sabia da superioridade na época, principalmente do Liverpool. Vinha de um momento extraordinário de invencibilidades, só que realmente fez um bom jogo. O Flamengo fez um jogo inteligente, mas enfrentou um time muito difícil a ser batido em dezembro, que foi o Liverpool. Eu acho que, se a gente pegar os últimos anos de uma participação no Mundial de Clubes, por exemplo, envolvendo futebol sul-americano e brasileiro, especificamente falando, com o futebol europeu, a disparidade é muito grande para o futebol europeu. Então, se a gente colocar esse retrospecto, eu acho que a gente está muito distante ainda. E a tendência é ficar ainda pior, né? Porque ano que vem foi adiado, a princípio, por causa da pandemia, mas em 2021 começa um Mundial, né, diferente, com mais equipes da Europa, com 8 equipes, né, da Europa. Então, vai ficar muito mais difícil. Esse ano de 2019, se voltarem os campeonatos e tiver um Mundial de Clubes no final do ano, acho que talvez seja uma das raríssimas chances aí de uma equipe sul-americana conquistar esse título aí. Mário, manda lá. Sávio, a gente está chegando em reta final, quero fazer 2 perguntas um pouco mais específicas. Qual foi assim, uma partida para você que foi inesquecível? Caraca, Mário, eu vou. Tem tantos jogos inesquecíveis, mas eu vou falar um. Eu vou retribuir lá. Você é tricolor, né, Mário? Não, bobagem, é nada. Nem parece. Só para confirmar, né? Mas claro, sim, rapaz, não é possível. Eu estou falando isso no tom de brincadeira mesmo, porque eu tenho história dentro de casa de tricolores. Meu irmão é tricolor, meu pai era tricolor, então não tem.
Eu tenho irmão botafoguense, cara, é uma mistura muito grande lá em casa, entendeu? Então não tem problema nenhum. Só que eu acho que teve um jogo muito especial para mim, que foram vários, né, cara, e finais principalmente. Quando a gente fala em especial, a gente fala sempre em títulos, na maioria das vezes, mas foi realmente no Fla-Flu, em 94, que foi meu primeiro gol como profissional com a camisa do Flamengo no Maracanã. Foi o 3-1 em 94, foi o terceiro gol. Ali foi muito importante para mim, que, pô, foi o meu primeiro gol profissionalmente com a camisa do Flamengo, dentro do Maracanã, uma vitória num clássico, então foi muito especial. Aquilo ali, quando eu fiz o gol, não sabia para onde eu corria. E é legal porque eu comemorei naquela época com ainda geral. Então era algo, comemorar com a geral era algo inesquecível, assim. Muito foda. Cara, você falou aí que seu irmão é botafoguense, o outro é fluminense, o teu pai é fluminense. Me fala um pouquinho dessa importância da figura família nessa sua carreira. Cara, é a base de tudo para mim, sempre foi a base. Eu sempre tive, até pela minha maneira de como eu era, eu sempre fui um cara muito tranquilo, né? Fora de campo também, mas a base familiar para mim, ela era realmente a coisa mais importante que eu carregava e carrego na minha vida. Então, eu tive isso dentro da minha casa, onde o meu pai era realmente o meu grande mestre, meu maior incentivador, uma parceria dos meus irmãos, e é engraçado, né, porque é uma família de, como eu falei, tricolor, botafoguense, flamenguistas, então, mas não era, no final era uma união tão grande que superava qualquer coisa, e depois disso, eu encontrei uma outra base familiar logo tão cedo, que foi a minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Eu casei cedo, né? Eu casei ainda com 22 anos no Flamengo, então eu e minha esposa estamos juntos há praticamente 27 anos, e é uma base muito legal. Então, isso é muito importante, e eu torço para que realmente, cada vez mais, essa base familiar ela possa prevalecer sempre, principalmente no futebol brasileiro, né? Porque é algo muito importante, é algo que você carrega e é algo que te dá um suporte muito grande. Então, graças a Deus, eu sempre tive esse suporte. Maravilha. Então, sabe, só para a gente dar uma pimentada aí nessa parte familiar, né? Qual era o time, o rival carioca ali que o Sábio adorava enfrentar? Falava, hoje não vai ter para ninguém. A adversária vai sair chorando do Maraca. Olha, é difícil, cara. Caramba, olha. Todos. Eu acho que quando você joga um clássico, você vai contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Fluminense. O clássico é clássico, não tem jeito, assim, é algo que mexe. É muito especial. Eu acho que dos 3 clubes no Rio de Janeiro que eu enfrentei, o que eu fiz mais gols. E não é menosprezo, não, tá, Mário? Desculpa aí, cara. Pisa, Sávio, pisa! Não é não. Pisa, senhor! Foi o Fluminense, mas, ao mesmo tempo, era o clássico rival mais complicado que eu enfrentava. Era mais difícil. Então, não, e isso, ele tá falando para mim, mas o pai dele também sofreu as mesmas coisas comigo, como eu tô sofrendo agora. Por exemplo, o Vasco foi um rival que eu sempre enfrentei na minha vida, quando eu cheguei no Flamengo, sub-15, sub-17, sub-20, profissional. A gente fazia muitas finais contra o Vasco. Então, era uma rivalidade muito grande. E o Botafogo era o time do meu irmão, fanático também. Pô, e era difícil, às vezes, fazer um gol do Botafogo, pô, que eu sabia que ele estava torcendo para mim, mas ele ficava triste no final pra caramba. Mas eu acho que, assim, os 3, cada um era uma história, é um clássico, e não é brincadeira, não é nenhuma... Cara, tem uma coisa no futebol carioca, principalmente que eu joguei o Campeonato Carioca, o clássico realmente não existe favorito, cara. Verdade. Esse negócio de, não, isso aí é ficção, não é ficção, não. Eu já joguei tantos clássicos que eu era favorito e perdi, e vice-versa, que não tem jeito, cara. É um absurdo. Mas, todo mundo fala de clássico, mas vamos lá, vai dizer que tu não adorava pegar um Flamengo e Olaria, daquele que você sabia que ia fazer 18 gols? Vai, fala a verdade. Cara, o Campeonato Carioca antigamente era campeonato raiz.
É difícil, pô. Eu fui te ver na Gávea. Eu fui ver jogo teu na Gávea. Então, cara, eu ia jogar contra o Bangu em Moça Bonita, 3 horas da tarde. Aquele campo é o maior campo do mundo. Com 43 graus, cara. É bizarro. A gente não podia nem descer no vestiário porque era mais quente dentro do vestiário. Cara, eu fui ver o Flamengo, e Bangu, juro. Não tem sombra na arquibancada. Para vocês, jogadores, era ruim, pra gente também. Ficar ali na arquibancada. O cara do gelo era o mais feliz. O maluco que vendia gelo, você queria ficar perto dele. Não tem sombra em Bangu. Em Bangu inteiro. Não tem. Só nasce lá. Bariria contra o Laria, Conselheiro Galvão contra o Madureira. Pô, o do Americano também era enjoado, né? Americano e Campos, cara. Era caixa d'água, então? Caixa d'água, Itaperuna. Cara, era tenso, cara, era tenso. Um dia um montão de jogador, né? O Vasco uma vez foi jogar lá, saiu um jogo Pedrinho machucado, no outro jogo Felipe, o Pernambucano saiu machucado, ele foi contundindo os caras todinho do Vasco. Eu não sei se vocês pegaram essa época, teve um jogo em Itaperuna que o alambrado caiu. Lembro, claro. Lembro também. A gente estava jogando, que depois de cair a bancada, todo mundo sai correndo, porque loucura. E fomos pro vestiário, e os caras queriam ainda continuar com o jogo, sabe? É uma loucura, cara. Raiz, né? Futebol raiz. Futebol carioca. Na época do Sávio, o Bangu, o campo do Bangu, era aquele verde todo. Hoje em dia está reduzido. Era muito maior do que é hoje. Imagina correndo um sol de 40 graus em Bangu. É muito mais difícil, pô. Eu chegava a perder, em alguns jogos, 4 a 5 quilos, cara. Porque a gente não jogava só contra o adversário, né, cara? Acho que o Mário tem que voltar mesmo a jogar. É doido, cara. Era muito quente. Tô precisando jogar 10 partidas seguidas. Ô, Sávio, olá. Ô, Sávio, 2 perguntinhas para você também. Primeiro, quem foi o treinador? Você acha que foi o melhor treinador que você teve? Caraca, olha, difícil. Acho que no Brasil eu tive 2 treinadores. O Vanderlei, em 95. Eu acho que a única que eu lamento muito foi ele ter ficado tão pouco tempo no Flamengo, né? Porque eu aprendi muito com o Vanderlei em pouco tempo. E o Paulo Autuori, em 97. O Paulo é um cara sensacional, um cara extraordinário, que ele me ensinou muito em 97, antes da minha saída para o Real Madrid. No Real Madrid, eu tive 3 grandes treinadores, assim. Eu acho que o Jupp Heynckes, o alemão que eu citei, foi muito importante para a minha chegada no clube. O Guus Hiddink, o holandês, foi o cara que mais me deu liberdade para jogar na Europa. E um cara importante também, foi onde eu ganhei os principais títulos no Real Madrid, que foi o Vicente Del Bosque. Show. Acho que foram os 3 principais na Europa. E curiosidade nossa, porque o Alex também falou muito bem do Vanderlei, né, o Castanho? Muito, cara. O Vanderlei, aquela derrota lá, Mário, eu estava brincando, mas do Fluminense, sim. Como eu falei, em 95, ali realmente foi muito doloroso perder um título, mas assim, o que eu fiquei mais triste ali foi depois do que aconteceu após aquela perda, sabe? Porque desestabilizou um projeto e um planejamento muito legal com o Vanderlei. Jogaram o plantel no lixo, né, sabe? Exatamente. Com certeza. Eu sei que o Castanho até tem outra, mas só para manter assim, por que a pergunta do Luxemburgo, só porque tá aí, por que o Luxemburgo, tão idolatrado por todos os jogadores, hoje em dia é tão massacrado pela crítica, pela mídia, por todo mundo? Ô, Felipe, eu não vou assim, entrar muito nessa questão da atualidade. Eu vejo um pouco, é claro, que por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro, ele fez muita coisa, tá? E pelo que eu vivi com ele, eu estive lá, eu vi o dia a dia, naquela época, hein? Os treinamentos, como ele lidava, por exemplo, comigo individualmente, como ele me orientava na parte técnica, na parte tática. E eu acho que ele foi importante. Ao mesmo tempo, ele me dava tanta liberdade dentro de campo. Então, foi um cara que eu gostei muito de ter trabalhado. Ô, Sávio, você carrega um apelido aí que pegou, né? Anjo Louro da Gávea, que foi apelidado por Januário de Oliveira, né? Que tinha vários bordões, né, narradores. Você chegou a conhecer o Januário nessa época aí? E esse apelido, como é que você recebeu?
Eu conheci o Januário na época e eu tive o grande prazer de ter participado o ano passado do Maracanã. A gente teve uma reportagem em homenagem ao próprio Januário, e foi muito legal. Eu me emocionei muito na reportagem, muito, muito mesmo, porque é um cara tão especial na minha carreira, na minha vida, porque realmente era um cara extraordinário profissionalmente. Ele tinha uns bordões, ele tinha um improviso, era muito improviso e era muito legal, e aquele futebol carioca raiz, que todo mundo gostava ver e ouvir o Januário de Oliveira, né? E assim, ele me deu um apelido que eu carrego hoje com muito, muito, muito carinho mesmo. Então, assim, da maioria dos torcedores do Flamengo, a maioria me chama de Anjo Louro da Gávea. Mas começou como diabo, né, sabe? Começou como diabo. Foi uma história... Tem como contar essa história rapidinho? Pode. O diabo foi o seguinte, lá quando eu fiz o primeiro gol, como profissional do Flamengo, o Januário, ele na transmissão lá, era um cara de improviso, ele falou o Diabo Louro da Gávea. Eu confesso assim que, eu sabia que era um carinho muito grande, mas, diabo eu não gostava muito não, cara. Mas tudo bem, assim, era... Só que a defesa adversária. Mas assim, e é engraçado porque a avó da minha esposa, ela é muito católica, cara. E ela, quando ela via o meu gol e ouvia que eu era o diabo, ela se incomodava muito, ela ficava nervosa, assim, ela falava, Savinho, ela me chamava de Savinho, mas chama Savinho, mas você não é diabo, cara. Eu falei, não, dona, e ela teve, cara, olha como são as coisas, ela encontrou com o Januário no Rio de Janeiro. Enfim, não lembro bem se foi no shopping, alguma coisa assim, e ela foi até o Januário e falou para ele, o senhor é o que narra os jogos? Sou eu mesmo, senhora, muito educado, o Januário, né? Eu posso te pedir uma coisa? Aí ele falou, claro, pode pedir. Não chama mais meu Savinho de diabo, não. Aí, é impressionante essa história, né? Aí ele ficou olhando, e ele contou isso na entrevista do ano passado. Ele confirmou essa entrevista, confirmou essa história. E ela falou isso, porque para mim ele é um anjo. Aí o Januário aceitou, e no jogo seguinte, sem ele falar nada, eu fiz o gol e ele colocou o Anjo Louro da Gávea. E ficou o Anjo Louro. Fantástico. Então, era um cara tão sensacional que o improviso dele realmente era fantástico. Fantástico. Ele realmente tinha... A sogra fez um diabo virar um anjo. A avó da minha esposa. Vários bordões magníficos, né? Januário de Oliveira, narração de gol. Eu gostava muito quando o jogador ia finalizar, isolava a bola, né? Ele botava sempre uma referência do outro time, né? Tipo, lá em Bangu. Ele falava muito comigo, e muitas vezes acontecia, né? Tá lá um corpo estendido no chão. Muito. Como eu quase sempre estava no chão lá, ele falava direto isso. Eu adorava o Cruel. Muito cruel. E o Super Ézio. Muito legal. The Flash, o The Flash e vários outros, né? Eu tenho uma aqui, ó, para fechar aqui, eu tenho uma boa. Posso falar? Então segura aí. Tá, eu seguro. Eu queria que o Sávio mostrasse pra gente aí, ó, onde ele tá aí nessa sala aí, que ele guarda, né, bem bonito aí, camisa do Flamengo, do Brasil, a outra do Brasil. Mostra um pouquinho pra gente se conseguir aí, Sávio. Estão conseguindo ver bem aí? Estamos vendo. Aqui, cara, são duas camisas especiais, porque a azul foi no pré-olímpico em Tandil, que a gente foi campeão pré-olímpico em 96, e a amarela é justamente da Olimpíada de 96, que a medalha está ali, tá vendo a medalha de bronze ali de Atlanta? Embaixo são as 3 medalhas oficiais da UEFA, né, da Champions, que eu ganhei pelo Real Madrid. Enfim, aqui tem aquelas camisas, são camisas, tá vendo, do Real Madrid ali, essa do Flamengo, essas camisas que estão ali, especialmente, são camisas das finais dos campeonatos que eu ganhei, que eu conquistei. Então, aquela do Flamengo ali era do Carioca de 96 invicto. Maneiro. A de trás, uma amarela preta ali,
foi um do Zaragoza, foi um dos jogos mais difíceis da minha carreira, que foi contra os Galácticos do Real Madrid. Copa do Rei. Na final do Copa do Rei em 2004. Essa branca aí foi a final em 98 contra o Vasco. Tem uma vermelhinha lá que era da Supercopa da Espanha contra o Valência pelo Zaragoza. Enfim, são alguns registros especiais, alguns troféus. E aqui, deixa eu tentar... Que maneiro. Porra. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu até ligar a luz aqui. Que aqui é justamente, ó, as 3 Champions. Que isso. Tá? Tem ali a tocha olímpica que eu carreguei lá em Vitória, no Espírito Santo. Aí alguns troféus ali, tem o Mundial, o Campeonato Espanhol, enfim. Porra, que foda! Alguns registros importantes na minha carreira. O Sávio sozinho tem mais título que o Fluminense. Olha lá. Aí é você que tá falando, cara. Ô, Sávio, tu sabe que essa camisa atrás de você aí, ela gera todos os debates que a gente tem de programa de Flamengo, ela arrebenta a gente, porque na manga ela tem tinha o comemorativo dos 100 anos, que foi em 95, e ela é de 96. Sim. Não faz sentido nenhum. Tava lá os 100 anos no ano de 96. Para você ver como que era a estrutura, né? A organização, não, arrebenta todo o programa que a gente faz. Não, de que ano é essa camisa? Não estou mentindo, né? Então é isso aí. É 96, isso aí. Mas essa foi justamente 96 que eu guardei. Essa foi da final lá contra o Vasco, que a gente foi campeão. Eu guardei. Isso aí. Eu não sei qual é a pergunta que o Felipe vai fazer. Não, é só aquela coisa que eu fico me questionando, porque, putz, se eu fosse jogador, eu faria com certeza. Eu ficaria assistindo o jogo, me martirizando nas vezes que eu errei. Você já fez isso? Você ficava assistindo assim, puta, sabe, por que você fez essa merda? Caraca, sabe, esse drible era pra lá. Nunca fez ou já fez? Eu não tinha o hábito de ver meus jogos, não. Não. Nem hoje em dia. Mas, assim, em alguns momentos, lances... eu recebo às vezes eu recebo vídeos de jogadas, de dribles, de gols, de fãs ou de jornalistas, aí eu fico vendo, é bem legal. Mas eu só via realmente meus jogos na época quando eu ia para a preleção, quando o treinador colocava, quando a gente via um pouco, revia a parte tática, a parte técnica, onde a gente podia melhorar, enfim, toda essa questão. Mas eu não tinha muito hábito. Acho que eu vejo mais hoje um pouco do que naquela época quando eu jogava. Ô, Mário, mas aí a última. Ô, Sávio, como é que foi para você encerrar a carreira em 2010 pelo Avaí? Você adorou a cidade, né? Todas as entrevistas você fala que você adorou a cidade e hoje você vive aí. Fala um pouquinho dessa encerramento de carreira. Mário, eu tinha voltado da Europa, no meu último ano, eu joguei na Europa e foram quase 11 temporadas no futebol europeu. E aí eu voltei em 2009 para já encerrar a carreira. Aí eu tive essa proposta do Avaí para jogar 2010. Eu resolvi aceitar um novo desafio, o último desafio da minha carreira. Quando eu fui contratado, eu já tinha colocado ao clube que seria meu último ano da carreira. E eu fui. Eu sempre gostei muito de desafios, né? Então eu vim para Florianópolis. A gente conseguiu ganhar o Campeonato Catarinense em 2010. Jogamos o Brasileiro e depois eu encerrei. E eu tive a grande oportunidade eu já conheci um pouco Florianópolis, de jogar em algumas vezes, né? Nós viemos jogar muito com o Flamengo aqui na época. E eu, juntamente com a minha família, a gente encontrou, além, claro, do profissional, na época que eu vim contratado, mas a gente gostou aqui da cidade, da tranquilidade. Depois de tantos anos sendo meio que nômade, né, nós víamos ali meus 3 filhos, que eles poderiam ter uma tranquilidade maior que crescerem aqui, um pouco mais de estabilidade, de conhecer os amigos, e foi justamente isso que aconteceu, né? Foi muito fácil essa adaptação, é uma cidade realmente muito legal, uma cidade de pessoas bacanas, uma cidade acolhedora, e muito bonita, né? Pelo amor de Deus, Florianópolis realmente é uma cidade muito bonita. É verdade. Demais. Eu fiquei muito dividido, né? Porque eu cresci no Rio de Janeiro, eu adoro o Rio, eu sou do Espírito Santo, sou de Vila Velha, e assim, eu sou extremamente bairrista também, eu sou capixaba de coração, a minha família toda está no Espírito Santo, então a gente ficou na época naquela dúvida. Só que no final, até pela tranquilidade, os meus filhos estavam muito bem adaptados aqui,
a gente escolheu e ficamos em Florianópolis. Ô, Vitor, sua última. Bacana, bacana. Você falou de Avaí, você foi para lá em 2009, 2010, né? Chegou a ter alguma outra proposta do Flamengo, sabe? Pra você voltar em algum tempo, até porque em 2009 o Flamengo foi campeão brasileiro. Imagina, Sávio e Adriano no ataque, ia ser um negócio louco. Não tive. Na época, não aconteceu. Na verdade, quando eu voltei também, nem se cogitou algo parecido. Então, eu voltei da Europa com a cabeça um pouco mais tranquila e despreocupada, porque eu imaginava também que ali eu já eu ia encerrar a carreira. Aí depois veio essa oportunidade, essa proposta do Avaí, eu continuei e escolhi seguir um ano mais. Mas não, na época não teve, não. O Sávio, para a gente fechar aqui, né, o Sávio que é torcedor do Flamengo, já falou, né, daqueles momentos como na geração dele, como era. Agora tem um Flamengo bastante diferente, né, cara? Um Flamengo bastante estruturado, no Flamengo que foi campeão em 2019, tem tudo, vamos ver como é que vai ficar depois da pandemia, para fazer um grande ano novamente. Onde estava e como foi, né, o jogo de 2019 da final de Libertadores para o ídolo Sávio? Eu, na final da Libertadores, estava em casa com meus filhos. Os meus filhos, apesar de viajar muito, né? Eu tô sempre, agora não, claro, por causa da pandemia, mas como eu viajo bastante para fora também, quase sempre eu estou na Espanha. Essa final realmente eu escolhi e foi muito bom ter ficado em casa, porque meus filhos, eles são flamenguistas doentes também. O mais velho também é um torcedor fanático do Real, e foi muito legal porque nós vimos juntos, nós 4. Então eu confesso, cara, olha, eu vi com a camisa do Flamengo, tudo que foi o Sávio, ex-atleta, ex-jogador, ficou tudo para trás, cara. Eu comemorei, eu vibrei como um grande, realmente fanático torcedor do Flamengo. Foi uma emoção muito grande, meus filhos chorando. Então, foi muito legal, foi muito bacana, porque quando você cresce no clube e quando você passa grande parte da sua vida dentro de um lugar, dentro do clube, você automaticamente você cria uma raiz e algo muito especial, um carinho muito grande, né? Então, é esse meu sentimento que eu tenho pelo Flamengo, de carinho, de amor, de gratidão, principalmente, de muita gratidão, porque mesmo com todas as dificuldades que nós tínhamos na época, cara, o Flamengo me deu tudo que ele tinha para me dar naquela época, no alcance que ele tinha. Então, de profissionais exemplares, de profissionais que, ao mesmo tempo, juntamente com a gente, ficavam 3 meses sem receber salário, às vezes 4 meses, mas estavam ali com disposição, com vontade para me ensinar. Então, é muito legal. Então, acho que veio todo esse sentimento e realmente veio uma emoção muito grande. Depois do segundo gol, principalmente, realmente foi algo extraordinário. Fantástico. Galera, a gente tem certeza que todo mundo teria muito mais perguntas aqui. A gente poderia ficar aqui 3 horas conversando com o Sávio, né? Uma entrevista sensacional. Já agradecer, Sávio, obrigado demais por estar participando com a gente, né? O Sávio que falou hoje aí, jogou nos 2 maiores clubes do mundo, no Flamengo, no Real Madrid, Olimpíada, talvez tenha faltado só uma Copa do Mundo para coroar, né, essa carreira brilhante desse cracaço que foi o Sávio. Sávio, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui, foi demais. Bruno, eu que agradeço, eu acho que foi bacana, acho que deu para conversar bastante coisa, né? Deu para saber um pouco mais, e porque em algumas entrevistas, principalmente, a gente também, até por a questão de tempo, a gente não tem muita oportunidade realmente de falar muita coisa que muitos torcedores, mesmo que aqueles que me acompanham desde de muito tempo, não sabem. Uhum. Então, é uma oportunidade, eu agradeço muito. Foi legal, foi um espaço bacana, e espero que todos vocês tenham gostado bastante também. Estou à disposição aqui. Bom demais. Grande abraço a vocês. E, ô Sávio, só umazinha. O que você quer da vida agora? O que você quer do futuro? O que o Sávio espera do futuro? Cara, eu profissionalmente trabalho bastante, né? Eu estou totalmente focado na área empresarial.
Tem uma correria boa, mas muito contente. Na verdade, o mesmo prazer que eu tinha quando jogava, eu tenho agora, graças a Deus. Eu consegui me preparar em todos os sentidos para o momento de encerramento da carreira, falando assim. E, cara, um pedido, não é nem pedido, né? É uma oração a Deus que eu peço todos os dias, para que a gente tenha essa maior tranquilidade agora, no momento que essa pandemia possa passar o mais rápido possível, que nós possamos ter uma tranquilidade, rever os familiares, abraçar, dar bastante carinho. Eu acho que isso é o meu maior desejo agora, sem dúvida. E eu espero que todo mundo, né, nós, a população em geral, reflita realmente o que está acontecendo. Eu acho que nós temos que tirar, no momento conturbado, na desgraça, vamos dizer assim, nós temos que tirar sempre soluções e tirar coisas boas. Então, eu espero que todos nós reflitamos e esperamos que possamos ter dias melhores no futuro. Muito bom, Sávio. Agradecer demais, sabe, que é uma referência como atleta e como pessoa, também para todos nós, e foi muito bom. Já vou deixar o convite aqui para o Sávio, para futuramente, né, em breve, que ele possa voltar aqui para a gente falar de outros assuntos, falar de bastidores de futebol, contar história, relembrar histórias curiosas, engraçadas. Oi? Muita história, futebol. Exatamente. E a gente gosta de escutar, né, essas histórias aí dos jogadores, relembrar as histórias engraçadas, curiosas, polêmicas. Quem sabe a gente vai marcar um dia com o Sávio aí, para o Sávio voltar aqui e contar essas histórias. O convite está feito, tá, Sávio? Vamos agendar isso mais para frente, aí, Sávio topando. E só para fechar aqui, ó, Vitor, consegui trazer o seu ídolo, Luiz Penido. Hoje, Felipe, o seu ídolo, Sávio. A meta agora, Mário, é conseguir trazer o seu ídolo, Digão, zagueiro, participar aqui com a gente, tá? Me fala quando foi esse dia aí que eu não venho, não. Galera, obrigado aí, estamos encerrando, já passamos até do horário. Você que acompanha a gente também pelo canal Ninja Sincero e também pelo canal do Felipe Fontoura e o canal Total Esporte Rio. A gente está com um canal novo, que é o canal do programa, canal Chutando para Fora. Então, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Segue a gente também no Instagram, Chutando para Fora, e também nossos Instagrams aí, ó, Vitor Narrador, Felipe Fontoura, Mário Bessa, Bruno Castro Oficial. E o Sávio também, segue o Sávio lá no Instagram. E, pô, o ídolo tem que ser seguido. Não é isso? Valeu, galera. Obrigado, estamos encerrando e a gente volta amanhã. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, Sávio. Um abraço. Valeu, Sávio.